Vamos então começar o 12º capítulo, Gênese Mosaica, os 6 dias, o paraíso perdido, né? Vamos começar aqui com os 6 dias. Antes da gente começar a ler, vamos entender um pouco o que é a Bíblia, né? A Torá. A Torá são os 5 primeiros livros do Velho Testamento, né? Que é Gênese, Êxodos, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses livros, pelo que consta, começaram a ser escritos entre 300 e 100 anos antes de Cristo. Antes era uma tradução oral, Talmud, era uma tradução oral judaica. E ela passou a ser escrita nessa época. Vamos entender que, para o judaísmo, toda a colocação do Bereshit, que foi traduzido no latim para Gênese, é como nós temos hoje, mas na Torá é Bereshit, é uma metáfora, é uma forma metafórica de se explicar uma série de coisas, uma série de acontecimentos, é um estudo que o judeu se dedica. A Kabbalah é um estudo aprimorado da Torá. E a gente precisa entender que nessas traduções, né, a Septuaginta, que foi a tradução do hebraico para o grego, muitos erros aconteceram. Então, aqueles que têm interesse em conhecer exatamente os erros da tradução e como que é a tradução correta, eu aconselho o livro O Estudo das Traduções Bíblicas, do professor Severino Celestino. E quem quiser conhecer o Bereshit, né, a Gênese, como nós chamamos, o livro Bereshit, também do professor Severino Celestino, é uma tradução, né, do hebraico para o português, com as explicações dentro do estudo, porque o professor Severino, além de ser um espírita, um estudioso, com vários livros, com palestras fantásticas, eu sou apaixonada pelo professor Severino Celestino, ele também é um estudioso do judaísmo. Ele fala o hebraico, ele traduziu o livro dos Espíritos para o hebraico, já foi lançado em Israel. Então ele é uma pessoa que, junto com amigos dele, que são judeus, né? Mas ele é um estudioso da Torá, da Kabbalah, do judaísmo, e aí nós temos uma compreensão melhor. Nós vamos ver aqui, né, a questão que o Kardec coloca, que é uma questão do século XIX, onde a Bíblia quer dizer biblioteca, então se juntou os 5 livros, né, da Torá, se juntaram outros livros e depois se juntou o Novo Testamento, né, a Boa Nova, que foram escritos nos anos 60, 70 e 100, cento e poucos depois de Cristo, em homenagem aos discípulos, né? A gente não sabe, a história não coloca até onde teve alguma participação verdadeira desses discípulos nessas escritas. Aquelas escritas que Paulo carregava com ele, que eram os escritos de Levi, né, que foi chamado de Mateus, estão perdidas na história, né? E a ciência coloca que não existe nenhuma comprovação histórica da existência de Moisés. Então, isso é o que a ciência coloca hoje. Mas, de novo, a gente também precisa tomar cuidado em relação a isso. Como Kardec colocou que quando a ciência estiver colocando alguma coisa diferente do espiritismo, a gente fica com a ciência. Mas a gente precisa lembrar que até uns anos atrás, Troia era considerada uma lenda. Era dito que nunca havia existido a cidade de Troia. E hoje os arqueólogos já encontraram a cidade. História, né, como diz o ditado, né, quem conta um conto aumenta um ponto, a história pode ser realmente uma lenda, mas a cidade existiu. Então a ciência coloca uma dúvida, né, em relação, será que Moisés existiu? Mas vamos
vamos nos ater aos ensinamentos, porque é o que a gente vê na Torá, que a gente vê no Bereshit, que é o primeiro livro da Torá, que aqui nós temos como Gênesis. Metáforas para serem entendidas, aprendizados para serem analisados e estudados. Vamos lembrar que Adão, em hebraico, é homem, no sentido de humanidade, daí vem a palavra Adão, e Adamá é terra. Então a gente tem colocações e traduções, perdão, que nos levam a muitas interpretações, mas a Igreja Católica, vamos lembrar a França extremamente católica na época de Kardec, pegou essas histórias ao pé da letra e coloca a Bíblia como história verdadeira e não como alegoria e não como mito, né? E aqui no caso, não vai fazer diferença para nós se Moisés existiu ou não. O que importa são os ensinamentos que nós temos na Gênesis ou Bereshit, como falam os judeus. Porque são os ensinamentos que nos interessam. Nós vamos ver no livro A Caminho da Luz que Emmanuel coloca que sim, Moisés existiu. Ele coloca ali que era um médium de efeitos físicos, um médium com todas as capacitações, né? Mas é um espírito que precisava, veio numa missão, mas é um espírito que tem a sua continuidade, tem as suas necessidades e colocou os ensinamentos dentro da capacidade de uma época e dentro daquilo que aquele povo conseguia aprender e conseguiria entender. Vamos então aos 6 dias, e o Kardec aqui está pura e simplesmente nesse primeiro capítulo, colocando a Gênese mosaica como ela está na Bíblia católica, né? E depois nós vamos ver mais para frente que o Kardec coloca os seus pontos de interrogação, coloca exatamente que não bate com a ciência. Então o Kardec aqui está colocando hipóteses, está colocando as ideias da época, mas nós não podemos esquecer o que nós temos hoje de conhecimento, de estudo e de ciência. Então, vamos lá. Capítulo 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era uniforme e toda nua. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ora, Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deu à luz o nome de dia e as trevas chamou noite, e da tarde e da manhã se fez o primeiro dia. Lembrando aqui, quem se interessar pelos estudos, é muito interessante os estudos que o professor Severino faz no livro Bereshit acerca dessa colocação. A tarde e da manhã, né? O tempo começa à tarde, por isso que o judeu começa o Shabat às 6 horas da tarde da sexta-feira, que é quando para eles começa o sábado. E aí nós vamos ver várias explicações, nós vamos ver as colocações rabínicas, né, na Kabbalah. É muito interessante, é um estudo que para quem tem vontade, de novo, o livro Bereshit e o livro Estudando as Traduções Bíblicas do professor Severino Celestino. Disse também Deus, faça-se o firmamento no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo das que estavam em cima do firmamento. E assim foi. E Deus deu ao firmamento o nome de céu, e foi a tarde e a manhã do dia segundo. Disse Deus ainda que as águas que estão sobre o céu se reúnam em um só lugar e que surja o elemento árido. E assim se fez. Deus deu ao elemento árido o nome de terra e chamou mares e as águas reunidas. E viu que era bom. Disse ainda a Deus que a terra produza a erva verde que dê grãos e árvores frutíferas que deem frutos, cada um segundo sua espécie, e nelas mesmas encerrem sementes para se reproduzirem sobre a terra. E assim foi feito. A terra produziu, pois, ervas verdes que traziam grãos
segundo sua espécie, e árvores frutíferas que encerravam suas sementes em si mesmas, cada uma segundo sua espécie. E Deus viu que era bom. E da tarde e da manhã se fez o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, a fim de que separem o dia da noite, e que eles sirvam de sinais para marcar o tempo e as estações, os dias e os anos. E sejam para luzir nos céus, que eles clareiem a terra. E assim se fez. Deus fez, pois, 2 grandes corpos luminosos, o maior para presidir o dia e o menor para presidir a noite, e fez também as estrelas. E as colocou no firmamento do céu para luzir sobre a terra, para presidir o dia e a noite e para separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom. E da tarde e da manhã se fez o 4º dia. Disse ainda Deus: que as águas produzam animais viventes, que nadem nas águas, e pássaros que voem sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Deus criou, pois, os grandes peixes e todos os animais que têm vida e movimento, que as águas produziram cada um segundo sua espécie, e criou também todos os pássaros segundo sua espécie. E viu que isso era bom. E os abençoou, dizendo: crescei e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que os pássaros se multipliquem sobre a terra. E da tarde e da manhã se fez o 5º dia. Deus disse também que a terra produz animais viventes, cada um segundo sua espécie, os animais domésticos, os répteis e os animais selvagens da terra, segundo suas diferentes espécies. E isso assim se fez. Deus fez, pois, as bestas selvagens da terra, segundo suas espécies, os animais domésticos e todos os répteis, cada um segundo sua espécie. E Deus viu que era bom. Disse em seguida: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e que ele domine sobre os peixes do mar, os pássaros do céu, as bestas, a toda a terra e aos répteis que se movem sobre a terra. Deus criou então o homem à sua imagem, e o criou à imagem de Deus, e os criou macho e fêmea. Deus os abençoou e lhe disse: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e a submetei, e dominai sobre os peixes do mar e sobre os pássaros do céu e sobre os animais que se movem sobre a terra. Deus disse ainda: eu vos dei todas as ervas que trazem seus grãos sobre a terra, e todas as árvores que encerram nelas mesmas sua semente, cada uma segundo sua espécie, a fim de que vos servissem de alimento. E todos os animais da terra, a todos os pássaros do céu, a tudo quanto se move sobre a terra, e que seja vivente e animado, a fim de que tenham do que se nutrir. E assim se fez. Deus viu todas as coisas que havia feito e eram muito boas. E da manhã e da tarde se fez o 6º dia. O capítulo 2º, da Bíblia, da Gênese mosaica. O céu e a terra foram assim acabados com todos os seus ornamentos. Deus terminou no 7º dia todas as obras que tinha feito e repousou no 7º dia, depois de haver terminado todas as suas obras. Abençoou o 7º dia e o santificou, porque havia cessado naquele dia de produzir todas as obras que havia criado. Tal é a origem do céu e da terra, e assim é que foram criados no dia em que o Senhor os fez, a um e a outro. E que ele criou todas as plantas dos campos antes que tivessem saído da terra, e todas as ervas das planícies antes que elas houvessem germinado. Pois o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e não havia ainda o homem para trabalhar. Mas da terra se elevava uma fonte que lhe regava toda a superfície. O Senhor Deus formou, pois, o homem do limo da terra e insuflou sobre seu rosto um sopro de vida. E o homem tornou-se vivente e provido de alma. Aí agora entra Kardec, que nós lemos, a transcrição do texto bíblico. E agora Kardec começa. Após as explanações contidas nos capítulos anteriores a respeito da origem e da constituição do universo, conforme os dados fornecidos pela ciência quanto à parte material e pelo espiritismo quanto à parte espiritual, será de utilidade colocá-los em paralelo ao próprio texto do Gênese de Moisés, a fim de que cada um possa estabelecer uma comparação e julgar com conhecimento de causa. Algumas explicações complementares serão suficientes
para fazer compreender as partes que têm necessidade de esclarecimentos especiais. Sobre alguns pontos, há certamente uma concordância notável entre o Gênesis de Moisés e a doutrina científica. Porém, seria um erro acreditar que seria suficiente substituir-se aos 6 dias de 24 horas da criação, 6 períodos indeterminados para encontrar uma completa analogia. Seria um erro não menor acreditar que, afora o sentido alegórico de algumas palavras, a Gênese e a ciência seguem uma a outra passo a passo e não são senão a paráfrase uma da outra. Para começar, observemos que, tal como já foi dito no capítulo 7, no item 14, que o número dos 6 períodos geológicos é arbitrário, pois que se enumeram mais de 25 formações bem caracterizadas. Esse número apenas marca as grandes fases gerais. No princípio, apenas foi adotado para encaixar as coisas, o mais possível no texto bíblico, numa época, aliás, pouco distante, da qual se acreditava que se devia controlar a ciência pela Bíblia. Então, vamos ao que o Kardec está colocando aqui, que até uma época pouco distante, né, a ciência era totalmente controlada pela igreja e quem era contra o que a igreja colocava morria queimado. É por isso que os autores da maior parte das teorias cosmogônicas, as teorias cosmogônicas são os estudos da criação da Terra, dos mitos, né, da criação do homem. Essa teoria, elas começaram antes de existir a filosofia na Grécia Antiga. Então é um estudo primitivo, é um estudo antigo da formação da Terra. Isso que é a cosmogonia, né? Então é por isso que os autores da maior parte das teorias cosmogônicas, a fim de serem mais facilmente aceitos, esforçaram-se em colocar de acordo com o texto sagrado. Quando a ciência passou a apoiar-se sobre o método experimental, ela sentiu-se mais forte e emancipou-se. Hoje é a Bíblia que se afere pela ciência. Então hoje, quando ele fala século XIX, ele faz pontos de ver o que está na ciência para ver se o que está na Bíblia está certo. Nós vamos ver um quadro que o Kardec coloca aqui acerca da formação da Terra, que é um quadro do século XIX, que hoje esse quadro já mudou bastante, né? E a ciência vai se aprimorando com o tempo. Por outro lado, a geologia, tomando como seu ponto de partida apenas a observação da formação dos terrenos graníticos, não compreende no número de seus períodos o estado primitivo da Terra. Ela não se ocupa com o Sol, a Lua e as estrelas, nem com o conjunto do universo, que diz respeito à astronomia. Vamos lembrar? Século XIX. Para entrar no quadro da Gênese, convém, pois, acrescentar um primeiro período, que abranja esta ordem de fenômenos e que poderia ser denominado período astronômico. Além disso, nem todos os geólogos consideram o período diluviano como formando um período distinto, e sim como um fato transitório e passageiro que não alterou de maneira sensível o estado climático do globo, nem marcou uma nova fase nas espécies vegetais e animais, eis que, com pequenas exceções, as mesmas espécies existiam antes e depois do dilúvio. Já conversamos sobre isso. Kardec mantém essa ideia do dilúvio para não entrar em conflito com a igreja, mas ele já coloca aqui que a ciência não comprova que tenha havido o dilúvio ao mesmo tempo em todo o globo. A gente sabe de períodos, né, de grandes catástrofes e grandes enchentes, como nós comentamos, como aconteceu em 2004, né, com o terremoto que houve na Ásia. Aquelas grandes tsunamis que encheram, destruíram e mataram inúmeras pessoas, aconteceram por vários lugares e por várias situações no mundo, mas não uma vez só, pelo menos é o que a ciência coloca. Não existe um estudo que comprove que tenha havido uma vez só no mundo todo. Elas houveram em várias partes. Pode-se, pois, abstrair-se dele sem se afastar da verdade. Não pode-se tirar a ideia do dilúvio sem se afastar da verdade. O quadro comparativo seguinte, no qual estão resumidos
os fenômenos que caracterizam a cada um dos 6 períodos, permite abarcar o conjunto e julgar as relações e as diferenças que existem entre eles e a Gênese bíblica. Vamos ler aqui esse quadro, mas vamos lembrar que esse quadro é do século XIX e que hoje a ciência coloca bem diferente. Então, sugiro, peguem no Google, vejam lá a formação da Terra que hoje a ciência coloca e a gente vai ver a diferença. A gente não está aqui para estudar geologia, nós estamos vendo as hipóteses, as ideias, as colocações do Kardec, mas é importante a gente colocar o que a ciência já coloca hoje, porque como o Kardec disse, quando a ciência apresentar alguma coisa diferente do que a gente está estudando dentro da doutrina espírita, que é ciência e filosofia, não é religião, nós ficamos com a ciência. Então vamos ver o quadro aqui. Primeiro dia, o céu e a terra, a luz, na Gênese mosaica. Na ciência, período astronômico, aglomeração da matéria cósmica universal sobre um ponto do espaço e uma nebulosa, que, pela condensação da matéria sobre diversos pontos, deu nascimento às estrelas, ao Sol, à Terra, à Lua e aos outros planetas. Estado primitivo fluídico e incandescente da Terra, atmosfera imensa, carregada de água em estado de vapor e de todas as matérias volatilizáveis. Gênese, segundo dia, separação das águas que estão sobre o firmamento das que estão embaixo. Na ciência, segundo período primário, né? Item 2, né? Item 1, né? Período astronômico, item 2, período primário. Endurecimento da superfície da Terra pelo seu resfriamento, formação das camadas graníticas, atmosfera espessa e queimante, impenetrável aos raios do Sol, precipitação gradual da água e das matérias sólidas, volatilizadas no ar, ausência de toda a vida orgânica. Gênese, item 3. As águas que estão sobre o firmamento se juntam, o elemento árido aparece, a terra e os mares, as plantas. Item 3 da ciência, período de transição. As águas cobrem toda a superfície do globo. Primeiros depósitos de sedimentos formados pelas águas. Calor úmido. O Sol começa a atravessar a atmosfera brumosa. Primeiros seres organizados da constituição, a mais rudimentar. Líquens, musgos, fetos, licopódios, plantas herbáceas, vegetação colossal. Primeiros animais marinhos, zoófitos. Vamos lembrar, os zoófitos são aqueles que animais parecem plantas, né? Pólipos, crustáceos, depósitos ulíferos. Quarto dia, o Sol, Gênese, né? Quarto dia, o Sol, a Lua e as estrelas. Ciência, período secundário, superfície da Terra pouco acidentada, águas pouco profundas e pantanosas, temperatura menos abrasadora, atmosfera mais purificada, depósitos consideráveis de calcários das águas, vegetações menos colossais, novas espécies, plantas lenhosas, primeiras árvores, peixes, cetáceos, animais de conchas, grandes répteis aquáticos e anfíbios. Quinto dia, Gênese, os peixes e os pássaros. Ciência, período terciário, grandes alçamentos da crosta sólida, formação dos continentes, acumulação das águas nos lugares baixos, formação dos mares, atmosfera purificada, temperatura atual produzida pelo calor solar, animais terrestres gigantescos, vegetais e animais atuais, pássaros. E aqui ele coloca, né, em letras maiúsculas, dilúvio universal, mas hoje nós sabemos que isso aqui foi uma forçação de barra, né? Ele mesmo vai colocar aqui na frente, como ele colocou aqui, tirando o dilúvio não vai mudar nada, e a gente sabe que é uma forma, uma metáfora para nós podermos entender os ensinamentos que os povos antigos receberam dos avatares, né, dos missionários, dos emissários do Cristo na antiguidade. Vamos ver isso a caminho da luz, que Jesus sempre mandou os seus emissários e que cada emissário falou na linguagem, no conhecimento do povo no qual ele nasceu. Então nós vamos ver Buda, Krishna, Forri, Lao Tse, todos esses missionários, todos esses avatares, né, seres especiais enviados por Jesus, prepostos de Jesus para trazerem conhecimento. Temos aqui no canal
releiam A Caminho da Luz. E o sexto dia, Gênesis, os animais terrestres, o homem, e na ciência, período quaternário ou pós-diluviano, né? Que não existe mais não se coloca esse termo. Terrenos de aluvião, vegetais e animais atuais, o homem. E aqui o Kardec continua. O primeiro fato que ressalta do quadro comparativo acima é que o trabalho de cada um dos 6 dias não corresponde de maneira rigorosa, como muitos o creem, a cada um dos períodos geológicos. A concordância mais notável é a da sucessão dos seres orgânicos, que com pequena aproximação é quase a mesma, e na aparição do homem em último lugar, eis aqui um fato importante. Igualmente há coincidência não com a ordem numérica dos períodos, mas com o fato, na passagem onde se diz que no terceiro dia as águas que estão sob o céu se juntaram num só lugar e o elemento árido apareceu. Isso entre aspas, né? É esta a expressão do que sucedeu no período terciário, quando os alçamentos da crosta puseram a descoberto os continentes e fizeram recuar as águas que formaram os mares. Somente então é que apareceram os animais terrestres, segundo a geologia e segundo Moisés. Quando Moisés diz que a criação foi feita em 6 dias, teria ele significado dias de 24 horas ou teria compreendido sobre esta palavra o sentido de período de duração? Né? Então aqui o Kardec faz esse levantamento já com essas hipóteses, né, que nós vamos ver nos estudos, inclusive, né, nos estudos da Torá. O judeu não coloca as colocações do Bereshit, né, da Gênesis, ao pé da letra. Coloca como metáfora, coloca como ensinamentos, né, coloca Adão como uma era, né, uma época, Eva, outra época. Né? Então são simbologias, por isso que é muito importante a gente estudar. E o Kardec estuda isso, a gente vê que ele estuda bastante, ele tem uma compreensão bem grande do judaísmo, porque se nós somos judaico-cristãos, porque Jesus era judeu falando para judeu. Se nós não estudarmos a compreensão do judaísmo e como o judaísmo analisa, entende, estuda o Velho Testamento, a gente não tem como entender o que Jesus coloca como judeu, colocando para os judeus que tinham a Torá na ponta da língua. Conheciam o Bar Mitzvah, todo homem entre os 12 e os 13 anos, e tem outro pronúncio, Mitzvah também para as meninas, que tem que ir lá na sinagoga, perante os doutores da lei, perante os rabinos, e responder as perguntas acerca da Torá. Tem que ter a Torá na ponta da língua, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né, a Torá judaica. Então, se eles tinham na ponta da língua, embora não sejam alfabetizados, não sabiam ler, mas eles aprendiam oralmente, eles tinham na ponta da língua. Quando Jesus falava como judeu para os judeus, ele sabia que tudo aquilo estava na ponta da língua. Ele só acrescentava, ele só fazia lembrar textos que estão lá no Velho Testamento. Então, a gente precisa entender esses textos para entender o que Jesus está colocando. Então, e a gente vê que o Kardec faz esse estudo e aqui ele está colocando esses pontos de interrogação. Será que Moisés, nos seus ensinamentos, já não estava falando de períodos? E ele continua, a primeira hipótese é a mais provável, o que se observa pelas referências ao próprio texto. Para começar, porque tal é o sentido exato da palavra hebraica, né, que entre aspas, e eu não sei se assim se pronuncia, traduzida por dia. Depois a especificação da tarde e da manhã. Tarde e manhã. Vamos lembrar sempre isso, né? Quem quiser se aprofundar, vá ver lá essas colocações, né, no livro Bereshit, do professor Severino. Então, tarde da manhã, as quais limitam cada um dos 6 dias. Dá toda a base de supor-se que ele quis falar de dias comuns. Então, ele está colocando aqui que, como a Igreja Católica coloca, que eram dias comuns. Né? Nós vamos ver no estudo do judaísmo
né, no estudo da Torá, que não, são eras, são épocas. Então nós vamos ver nos estudos dentro da Torá, os estudos muito mais próximos da ciência do que as colocações que existiam no século XIX, né, da época do Kardec, na França extremamente católica. Não se pode mesmo conceber qualquer dúvida a tal respeito quando ele diz no versículo 5, abre aspas, ele deu à luz o nome de dia e as trevas chamou noite, e da tarde e da manhã se fez o primeiro dia, fecha aspas. Isto evidentemente só se pode aplicar a um dia de 24 horas dividido pela luz e pelas trevas. O sentido é ainda mais preciso quando ele diz no versículo 17, falando do sol, da lua e das estrelas, abre aspas. Ele as colocou no firmamento do céu para luzir sobre a terra, para presidir ao dia e à noite, para separar a luz das trevas. E da tarde e da manhã se fez o quarto dia, fecha aspas. Aliás, na criação tudo era miraculoso, e desde que se envereda na senda dos milagres, pode-se perfeitamente acreditar que a terra foi feita em 6 dias de 24 horas, sobretudo quando se desconhece as primeiras leis naturais. E como Kardec colocou, né, nós temos que ficar com a ciência, e a ciência nos mostra eras, né? Esta crença tem sido bem adotada, ele coloca aqui, crença, esta crença, lembrando que a Gênesis são ideias, pensamentos, hipóteses de Kardec. Esta crença tem sido bem adotada por todos os povos civilizados até o momento em que veio a geologia com seus materiais à mão, demonstrar sua impossibilidade. Então ele está mostrando aqui, a ciência coloca a impossibilidade dessas colocações. Um dos pontos que tem sido dos mais criticados na Gênesis é a criação do Sol depois da luz. Com os próprios dados da geologia, tem sido procurada a explicação que justifique essa afirmação, dizendo que nos primeiros tempos de sua formação, a atmosfera terrestre, estando carregada de vapores densos e opacos, não permitia ver o Sol, o qual, devido a isso, não existia para a Terra. Essa razão seria talvez admissível se nessa época houvesse habitantes para julgar da presença ou da ausência do Sol. Ora, segundo o próprio Moisés, apenas havia plantas as quais todavia não teriam podido crescer e multiplicar-se sem a ação do calor do Sol. É, pois, evidente o anacronismo na ordem que Moisés indica a criação do Sol. O fato persiste no sentido de que voluntariamente ou não ele não cometeu erro quando diz que a luz havia precedido o Sol. O Sol não é princípio da luz universal, mas sim uma concentração do elemento luminoso sobre um ponto. Por outro modo de dizer, do fluido, que nas circunstâncias dadas adquire propriedades luminosas. Esse fluido, que é a causa, devia necessariamente preceder o Sol, o qual não passa de um efeito. O Sol é a causa da luz que espalha, porém é o efeito em relação a que recebeu. Para que recebeu, né? Num cômodo escuro, uma vela acesa é um pequeno sol. O que se fez para acender a vela? Desenvolveu-se a propriedade iluminante do fluido luminoso e concentrou-se tal fluido sobre um ponto. A vela é a causa da luz difundida no cômodo, mas se o princípio luminoso não existisse antes da vela, esta não poderia ter sido acesa. O mesmo sucede com o Sol. O erro provém da ideia falsa, na qual por longo tempo se mantiveram os homens de que o universo todo, inteiro, começou com a Terra, e não se compreende que o Sol pudesse ter sido criado depois da luz. Atualmente é sabido que antes de nosso Sol e nossa Terra, existiram milhões de sóis e de terras, as quais por conseguinte gozavam de luz. A afirmativa de Moisés é, pois, perfeitamente exata em princípio. É falsa quando faz crer que a Terra houvesse sido criada antes do Sol. A Terra, sendo sujeita ao Sol em seu movimento de translação, deve ter sido formada depois dele. É o que Moisés não podia ter sabido, pois ignorava a lei da gravitação. O mesmo pensamento se encontra na Gênese dos antigos persas.
No primeiro capítulo do Vendedá, não sei se é assim que se pronuncia, Ormuzd, também não sei se é assim que pronuncia, contando a origem do mundo, diz, abre aspas, criei a luz que foi iluminar o sol, e a lua e as estrelas, fecha aspas. A forma está aqui certamente mais clara e mais científica do que em Moisés e não necessita de comentário. É evidente que Moisés compartilha das crenças as mais primitivas referentes à cosmogonia. Tal como os homens de seu tempo, acreditava na solidez da abóbada celeste e em reservatórios superiores para as águas. Esse pensamento está expresso sem alegoria nem ambiguidade nesta passagem, versículos 6 e seguintes. Abre aspas. Deus disse, faça-se o firmamento no meio das águas e que haja separação de águas e águas. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo das que estão em cima do firmamento. Fecha aspas. E aqui ele coloca uma nota, ver o capítulo 5, né? Sistemas antigos e modernos do mundo, que nós já lemos, no item 3, 4 e 5. Uma antiga crença fazia considerar a água como o princípio, o elemento gerador primitivo. Também Moisés não fala da criação das águas, as quais parecem já existir. Abre aspas. As trevas cobriam o abismo, fecha aspas. Isto é, as profundezas do espaço que a imaginação representava vagamente ocupada pelas águas em trevas antes da criação da luz, eis porque Moisés diz, abre aspas. O Espírito de Deus era levado, né, ou planava, depende da tradução, sobre as águas, fecha aspas. A terra, sendo supostamente formada no meio das águas, era necessário isolá-la. Supõe-se que Deus fizeram. E aqui terra, gente, com um T minúsculo, né? A terra, não o planeta, né? A terra. A terra, sendo supostamente formada no meio das águas, era necessário isolá-la. Supõe-se, pois, que Deus fizera o firmamento, a abóbada sólida, que separava as águas do alto das que estavam sobre a terra. Era o que se pensava antigamente, né? Para compreender certas partes do Gênesis, necessariamente será preciso colocar-se no ponto de vista das ideias cosmogônicas, né, dos mitos, das ideias do tempo do qual é o reflexo, né, na época em que elas foram colocadas, foram criadas. Em face aos progressos da física e da astronomia, uma tal teoria é insustentável. Então essas colocações, como Kardec coloca mesmo no século XIX, ele já coloca que são insustentáveis. Todavia, Moisés empresta tais palavras ao próprio Deus. Ora, visto que elas exprimem um fato notoriamente falso, de duas coisas uma, Ou Deus se enganou no relato que fez de sua obra, ou tal relato não é uma revelação divina. Né? E aí nós vamos ver os estudos, que são metáforas, são as histórias para serem entendidas e analisadas. Não sendo admitível a primeira suposição, né, de que Deus se enganou, necessariamente se deve concluir que Moisés exprimiu suas próprias ideias. Moisés está mais conforme a verdade quando afirma que Deus formou o homem com o limo da terra. E aqui o Kardec coloca a questão do judaísmo, né? Quando Adão, homem, que se fez Adão, e a palavra Adamá, terra, tem a mesma radical. Então aqui ele coloca, né, Adão feito da terra, porque é a mesma radical que existe na palavra em hebraico, né, Adão, homem, no sentido de humanidade, não de gênero, e Adamá, que é a terra, né, a terra mesmo, não é o planeta, é a terra. Com efeito, a ciência nos mostra que o corpo do homem é composto de elementos hauridos na matéria inorgânica, o que de outro modo se diz do limo da terra. A mulher formada de uma costela de Adão é uma alegoria, pueril na aparência, se for tomada ao pé da letra, porém profunda no sentido. Tem por finalidade mostrar que a mulher é da mesma natureza do homem, sua igual, por conseguinte diante de Deus, e não uma criatura à parte, feita para ser usada como escrava e tratada como se fosse uma palha. Então nós vemos aqui
o Kardec já muito à frente do seu tempo, colocando acerca das mulheres, e nós vamos ver nos estudos da Bereshit, nos estudos judaicos, que são eras, né, que são fases de evolução. Adão, uma fase de evolução, Eva, outra fase de evolução, isso no estudo judaico, no estudo da Bereshit. E o Kardec aqui, muito à frente do seu tempo, colocando, né, que essa ideia machista que foi colocada ao pé da letra, que o homem da costela, a mulher da costela do homem, uma ideia que deveria ter sido vista de uma outra forma para que o homem e a mulher se sentissem um parte do outro. Ele continua. Saída, vou até voltar aqui, né? Contém por finalidade mostrar que a mulher é da mesma natureza do homem, sua igual, por conseguinte diante de Deus, e não uma criatura à parte, feita para ser usada como escrava e tratada como se fosse uma pai. Saída de sua própria carne, a imagem da igualdade é bem mais expressiva do que se ela tivesse sido formada separadamente do mesmo limo. O sentido é dizer ao homem que ela é sua igual e não sua escrava, que ele deve amar como parte de si mesmo. Para os espíritos incultos, né, sem conhecimento da ciência, sem noção alguma das leis gerais, incapazes de abarcar o conjunto e de conceber o infinito, essa criação milagrosa e instantânea tinha qualquer coisa de fantástico que feria a imaginação. O quadro do universo tirado do nada em alguns dias, por um único ato da vontade criadora, era para eles o sinal mais evidente do poder de Deus. Que pintura com efeito mais sublime, mais poética de tal poder que estas palavras, abre aspas. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita, fecha aspas. Deus criando o universo pelo desempenho lento e gradual das leis da natureza, com N maiúsculo, né, as leis universais de Deus, lhes teria parecido menor e menos poderoso. Era-lhes mister, né, necessário algo de maravilhoso, que fugisse dos caminhos ordinários e comuns. De outro modo, teriam dito que Deus não era não era mais hábil que os homens. Uma teoria científica e raciocinada da criação os teria deixado frios e indiferentes. Então aqui Kardec explicando o porquê da necessidade, né, dos milagres e dessas colocações milagrosas e fantásticas para que o homem primitivo, o homem culto, pudesse crer nesse Deus. Não rejeitemos, pois, a Gênese bíblica. Estudemo-la, ao contrário, como se estuda a história da infância dos povos. Então ele já está colocando aqui, precisa se ver uma análise, um estudo, né? Coisa que nós sabemos que a Kabbalah é um estudo muito profundo de todas essas colocações. É uma época rica de alegorias, metáforas, é assim que tem que ser vista. É uma época rica de alegorias, das quais é preciso procurar o sentido oculto. Ela deve ser comentada e explicada com o auxílio das luzes da razão e da ciência, fazendo, porém, ressaltar as belezas poéticas e as instruções veladas sob a forma imaginária. É preciso demonstrar firmemente seus erros no próprio interesse da religião. Esta será mais respeitada, né? A religião será mais respeitada quando tais erros não forem impostos à fé como se fossem verdades, e Deus aparecerá maior e mais poderoso quando seu nome não for misturado a fatos controversos. Então aqui Kardec está colocando contra os dogmas da Igreja Católica. Tem que aceitar, é assim e pronto. Quem pensar diferente será, na época de Kardec, excomungado. Um pouco antes de Kardec era queimado, né? Então nós vamos lembrar que o próprio livro, né, o livro dos Espíritos, né, pleno século XIX, foi queimado, né, na Espanha, se eu não me engano, 9 de outubro, 9 de outubro,
que o livro foi queimado na Espanha e Kardec recebe a mensagem, né, de que ele deixasse as coisas ficarem como estavam, porque aquela queima dos livros iria ajudar a propagar a doutrina, porque muitas pessoas foram ler para saber por que a igreja estava em pleno século XIX queimando livros. E nós vamos parar o nosso estudo por aqui e paramos aqui no item 12, né, o capítulo 12, e paramos no item 12 e vamos continuar a partir do item 13, que é o paraíso perdido, no nosso próximo estudo. Até lá!